Namastê, meus amigos. Vamos lá. Hoje eu decidi que eu vou dialogar com vocês sobre ensinar a vocês sadhana básico. Sadhana básico. Bom, antes de eu falar o que é um sadhana, para quem não conhece, aqui no Ocidente, né? Quando a gente fala yoga, automaticamente a gente pensa naquelas posturas de pessoas fazendo ginástica. Porém, quando a gente vai, por exemplo, estudar a fundo, a gente percebe que a base da doutrina de yoga é a Bhagavad Gita e o Yoga Sutra de Patanjali. Então, esses dois livros fazem parte do fundamento, a base do que é yoga. E quando a gente vai ver a Bhagavad Gita tem 700 versos. E o Yoga Sutra de Patanjali tem 196 sutras, de 700 versos. E de 196 sutras, apenas 2 sutras falam de posturas, falam de asanas. E não é nem com a finalidade de modelar o corpo. Os asanas, quando Patanjali fala sobre asana, é uma forma de preparar o corpo para os estágios mais avançados do sadhana, da Ashtanga Yoga. Então, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer sadhana, que é a prática espiritual do yoga. São os exercícios do yoga. Quando a gente pega o Yoga Sutra de Patanjali, ele é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo, ele se chama de Sadhya-pada ou Samadhi-pada. O Sadhya significa objetivo. O Samadhi é a união divina, a comunhão com êxtase, vamos colocar assim. Então a gente pode dizer que o objetivo do yoga é o Samadhi, é a união divina. Então, no primeiro capítulo do Yoga Sutra, Patanjali ele passa o capítulo inteiro, mais de 50 sutras, falando sobre o Samadhi, sobre métodos de tranquilizar a mente e o que causa perturbação da mente, o que deixa a mente agitada. Por que ele vai falar tanto da mente? No segundo sutra, ele fala assim: Yoga Chitta Vitri Nirodha. Esse Chitta Vitri Nirodha significa yoga, quer dizer, ele começa, né? Yoga Chitta Vitri Nirodha. Ele está falando que yoga, a união divina, é o recolhimento dos meios de expressão da mente. São o controle dos movimentos da mente. Então, no segundo sutra de Patanjali, ele deixa claro que essa união divina, yoga, porque a palavra yoga, para quem não está entendendo o que eu estou falando, a palavra yoga significa união divina, união com Brahma, união com a nossa natureza. União. E ele está falando que essa união é uma coisa que está acontecendo na mente. Então ele explica, então ele fala, ele passa o capítulo inteiro falando disso. Ele fala o que causa as agitações da mente e como deixar a mente tranquila, tudo mais. Ele fala muita coisa. E quando a gente chega no segundo capítulo, o segundo capítulo se chama Sadhana Pada. Então é o capítulo da prática, como que ocorre a prática de yoga. Então, meus amigos, ele fala algumas coisas iniciais e depois ele vai começar a explicar uma coisa que se chama de Ashtanga Yoga. A Ashtanga Yoga são as 8 partes de yoga. Primeiro ele fala sobre yamas e niyamas, as 2 primeiras. Depois ele vai falar sobre asanas, que são as posturas. Só que
Depois dos asanas, né, ele fala sobre pranayama. Depois dos pranayamas, ele fala sobre pratyahara. Depois do pratyahara, ele fala sobre dharana. Depois sobre dharana, dhyana. Depois dhyana, samadhi. Então, é como se fosse uma ordem que a gente vai seguir do nosso sadhana. O asana, ele vai servir para preparar o corpo para o pranayama. Os pranayamas são exercícios respiratórios que vai fazer com que a gente tenha um domínio sobre o prana. O prana é a energia, como se fosse o chi dos chineses, o ki dos japoneses, né? Então, essa é a finalidade dos pranayamas. Pratyahara é uma coisa mais sofisticada, é o domínio dos sentidos. Dharana é você concentrar a sua mente, levar a sua atenção em um ponto. Dhyana é a meditação e o samadhi é a comunhão com o êxtase ou a união divina, vamos colocar assim, né? Enfim. Então vamos lá, eu já dei uma introdução para vocês sobre o que a gente vai. Onde que a gente tá, né? O que a gente tá falando sobre o trem, para não ficar boiando. E aí, meus amigos, então vamos lá, como é que eu vou explicar para vocês. Não vai ter como eu escrever, porque eu não estou sabendo configurar essa câmera, as palavras ficam ao contrário. Ele só vai servir para explicar um exercício de respiração, mas depois eu vou escrever na descrição os nomes certinhos para você e deixar o link de alguns vídeos para vocês procurarem. Bom, esse sadhana que eu vou ensinar a vocês, eu estou me baseando em várias coisas. Não é só na doutrina básica do yoga, tá? Estou me baseando, vamos colocar assim, né, em várias práticas espirituais também que envolvem, vamos colocar assim, Umbanda, espiritismo e outras mais, pra gente deixar uma coisa muito mais sofisticada, tá? Então, quando a gente vai pro sadhana, pra prática espiritual, a gente primeiro tem alguns pré-requisitos, vamos colocar assim, né? Eu vou colocar esses pré-requisitos, mas vocês podem fazer a hora que vocês quiserem. Os pré-requisitos é para deixar o sadhana mais profundo, a gente ter profundidade na nossa prática. Então, a primeira coisa é sobre a alimentação. Na Índia e em todos os caminhos de autorrealização, todos os caminhantes, né, espirituais, vamos colocar assim, né, os discípulos, eles aprendem a importância da alimentação para o desenvolvimento espiritual, para a prática espiritual. Cada alimento que a gente ingere, ele tem uma energia, vamos colocar assim, né? E se você pega as carnes, todos os tipos de carnes, essa carne, ela carrega uma energia da morte, uma energia extremamente ruim. Então, já começa por aí. Pra sadhana, pra gente fazer essas práticas espirituais, a alimentação é uma coisa importantíssima. Então, assim, o ideal, vegetariano e, no mínimo, assim, vamos colocar, 1 hora após se alimentar. Tem que estar... O ideal mesmo é o estômago em jejum. Mas, se a gente comer, eu mesmo já me alimentei várias vezes, depois fui praticar, também assim, como eu falei, esses pré-requisitos, para deixar a prática pulsada no mais profundo. Então, a gente procura ficar com o estômago um pouco mais vazio, por isso às vezes, né, assim, para ficar mais fácil, vocês podem, por exemplo, jantar 8 horas e fazer o sadhana 9, 9h30 até ir a fundo, né? Então, esse é um ponto importante também, porque quando o estômago ele fica vazio, o chakra do estômago ele não fica tão ativo e facilita a Kundalini, a energia, se elevar, tá? Então, assim, essa é uma coisa muito importante. A alimentação, primeiro ponto. Depois, a gente pode tomar um banho,
Você pode também colocar uma música New Age. Música New Age não por exemplo, música clássica que tem toda uma melodia, tal. E não tem voz, a música New Age não tem voz. Ela é aquela música que fica, eu não sei os termos de teoria musical certa, mas fica como se fosse um tom único, uma nota única no fundo, e um instrumento oscilando assim, leve. Entendeu? Então, é só vocês procurarem, tem muitas músicas aí no YouTube, tá? Então, vamos lá. Então, a gente preparou nosso corpo, nossa alimentação, o ambiente, a gente pode perfumar o ambiente. Quem tiver disponível também pode colocar uma luz azul, né? Pra ficar mais tchan. E aí, meus amigos, a gente vai pegar um recipiente de água, uma jarra de água, uma garrafa de água, e vai deixar ali do lado. Para quando a gente terminar o sábado ou no outro dia, né? Se a gente fizer à noite, para a gente beber essa água. Porque sempre quando a gente vai fazer essas práticas espirituais, esse sadhana, meditação e tudo mais, a gente atrai para nós muitos espíritos que percebem que a gente está nessa prática e que vêm para nos auxiliar. Então, a gente vai fazer uma água fluida, vamos colocar assim, né? Os espíritos vão colocar nessa água que você estiver precisando e isso é uma coisa importante. Uma coisa importante também, vocês podem fazer isso uma ou duas vezes na semana. Vocês podem fazer um banho de ervas. Só que esse banho de ervas eu vou ensinar vocês a fazer um pouquinho diferente. Vocês podem fazer como se fosse um chá mesmo, ou vocês podem fazer com água fria. Como é que funciona a água fria? A gente pega uma água, aí eu gosto de fazer, vou explicar para vocês como é que eu gosto de fazer, como é que eu faço, né? A gente amassa um alho bem amassado, coloca esse alho amassado na água fria. Pega sal grosso, coloca na água também, mistura e tal. Aí, se você tiver disponibilidade, você pega ervas frescas, não é ervas desidratadas. Por exemplo, pezinho de arruda lá, aí você pega e esfrega ele na água, deixa ele lá. Ou erva cidreira, guiné, sabe? As ervas que você tiver disponível, essas, assim, são as principais, né? Vamos colocar. Tem samambaia também, dá pra usar. Enfim, por exemplo, alecrim, manjericão, hortelã, todas essas ervas são ervas boas. E aí, depois que a gente fizer essa água, se a gente fizer ele frio, é melhor, nesse caso. A gente vai deixar esse banho curtindo, no mínimo, 1 dia ou 2 dias, no máximo. Porque senão, se deixar mais de 2 dias, ele vai começar a fermentar e ele vai ficar um pouco fedido. Por que deixar ele curtindo? Porque os espíritos, assim como na água eles vão colocar o que a gente estiver precisando, esse banho de ervas, eles vão turbinar esse banho de ervas nosso, tá? Se você não for fazer ele frio, você pode fazer como se fosse um chá mesmo, com a erva desidratada, você pode colocar sal grosso e as ervas e deixa lá. Pode coar, né? E deixa 1 dia, 2 dias para os espíritos colocarem naquele banho que a gente estiver precisando, para depois a gente tomar. Então, se você fizer o banho, você toma esse banho antes de ir pro sadhana. Isso vai ajudar muito, muito mesmo. Tá? Então, ó, a gente já falou da alimentação, preparação do ambiente, água fluida, banho, que são todas preparações para o nosso sadhana. Tá? Depois, meus amigos, a gente vai preparar, vamos colocar assim, né, o nosso corpo. Eu vou escrever na descrição o nome certinho para vocês pesquisarem. São 2 asanas que eu vou falar. Esses asanas, eles são muito simples, tem nada de complexo. E eles têm uma eficácia muito grande para pegar nossa energia que está muito acumulada na base da nossa coluna e fazer ela ficar mais solta e se elevar. É um asana chamado Mahamudra, muito simples, muito fácil, tem nada de complicado.
e um outro asana chamado Bhujangasana ou asana da serpente. Muito fácil também. Primeiro, você pode fazer Mahamudra 3 vezes de cada lado, né, de cada perna. E o da serpente você pode fazer 3 vezes. Isso vai preparar o seu corpo para o pranayama, vai deixar as energias mais soltas para a nossa prática, mais profunda. Como que o asana funciona? Bom, a gente tem esse corpo físico, tem um corpo espiritual. O corpo espiritual, ele não é um corpo abstrato, ele tem uma fisiologia. E qual que é a fisiologia do corpo espiritual? Ele tem meridianos, como se fossem os meridianos da acupuntura, né? Você tem os chakras e tudo mais. E tanto é, né, quando a gente pega a história do André Luiz, o André Luiz, quando morreu, ele foi pro hospital, depois da morte, né? Então, olha que engraçado. E aí, meus amigos, como que o asana funciona? Vamos supor, você tem isso daqui, né? Aí você contrai, segura por um tempo, alguns segundos, respirando profundamente. Depois solta. Relaxa, espera o mesmo tempo. Depois contrai novamente. Depois relaxa. Contrai, relaxa. Esse contrai e relaxa, eles vão impulsionando a energia, pulsionando a energia a fluir. Entende? Por isso que dá um relaxamento. E aí, depois que a gente prepara o nosso corpo, a gente tem um exercício de preparação também para os pranayamas, que são muito importantes, chamado Mahabandha. Esse Mahabandha, ele é composto, sim, tem várias formas de fazer. Eu vou deixar um link na descrição de uma pessoa explicando certinho, porque vai ficar um pouco complicado para eu explicar aqui também. Eu vou colocar na descrição e vocês veem e aí vai ficar mais fácil. Depois que vocês fizerem esse Mahabandha, tem alguns pontos de Doin que, se você estiver muito ansioso, muito agitado, eles ajudam muito. O Doin, para quem não sabe, é a automassagem da medicina chinesa. Você fazer a massagem em você mesmo. Então, tem alguns pontos, deixa eu marcar minha mão para mostrar para vocês. Olha aqui. Bem no pulso. Deixa eu pra cá. Bem no pulso, esses 3 pontos aqui, bem no... Tem uma linha aqui também, né? Você vai apertar com o dedão ou com o dedo do meio. E pressionar e segurar nesses pontos. Aqui, bem no meio da mão, é só você fechar. Aqui, ó. Você fecha. E vai cair bem no ponto também. Você segura com a outra mão, né? Você aperta, segura. Você pode segurar por 1 minuto, 2 minutos. Segura. Aí você faz os 2 lados. Isso vai ajudar muito a relaxar também. Então, depois que a gente fez os asanas, Mahabandha e o Doin, a gente vai para os pranayamas. Então, como é que a gente vai começar? Primeiro, a gente pega a nossa mão direita e coloca... Deixa eu levantar para mostrar para vocês. Tipo, aqui tá o final das minhas costelas. Você coloca a mão em cima do estômago quando acaba as costelas. Você coloca a mão nesse ponto. E aí, como é que o pranayama funciona? Esse é o primeiro exercício. A gente vai pegar a nossa mão direita, vai colocar sobre esse ponto e vai fazer os exercícios de respiração. Primeiro, vamos supor aqui, ó. Vejam só. Vejam só. Eu fico olhando, não olho pra lente. Primeiro a gente inspira, né? E a gente vai chegar até lá no alto da inspiração. Não sei se tá dando pra ver direito. Quando a gente para de respirar, esse ponto máximo, deixa eu pegar aqui. Esse ponto máximo, onde a gente para de respirar, a gente vai levar nossa atenção nele. Então a gente inspira, parou de respirar, espera
e leva a sua atenção nesse ponto máximo da respiração. Então, ó, levou a sua atenção lá, concentrando na sua mão, levando a sua atenção na sua mão. E depois a gente expira devagar, né? Expira devagar. E quando a gente chegar no ponto mínimo, né? Onde a gente vai parar de respirar também. Então, a gente parou de respirar. Então, sempre quando a gente parar de respirar, a gente vai levar nossa atenção para esse ponto, tá? Então, meus amigos, esse é o primeiro exercício. A gente pega a nossa mão direita, coloca em cima do nosso estômago, quando acaba as costelas, e fazendo o exercício dessa forma. Inspira devagar, parou de respirar, concentra, leva a sua atenção, fica 2, 3 segundos com a sua atenção lá. Solta o ar. Quando parar de respirar, concentra no ponto. A sacada do pranayama é você dominar os estados de não respiração. Você inspirar devagar e expirar devagar, mas o importante nos pranayamas é os pontos máximos e os pontos mínimos onde a gente para de respirar, tá? Quantas vezes a gente vai fazer esse da mão do estômago? A gente, nos exercícios orientais, a gente sempre faz exercícios com múltiplos de 9. Você pode fazer 18 vezes, você pode fazer 36 vezes. Mas, primeiramente, eu aconselho vocês fazerem 18 vezes, porque eu vou ensinar outros, tá? Então, a gente faz 18 de um, depois 18 de outro, depois 18 do outro, entendeu? Que aí fica mais tranquilo. Depois que a gente fez esse na mão, a gente vai pegar nosso dedão e nosso anelar, né? Não sei qual que é o nome desse. Então, a gente tampa uma narina, ó, inspira com ela. Quando a gente chegar lá no alto, quando a gente parar de respirar, a gente coloca esse aqui e solta com a outra. A gente inspira com essa. Da mesma forma, aqui, prestando atenção no máximo. Então, ó, se a gente... Essa é uma. Depois... Duas. Então, sempre que a gente inspirar e expirar, é um ciclo que se completou. Desse um ciclo, a gente pode fazer também 18 vezes. Então, a gente faz 18 vezes da mão, depois 18 vezes daqui do nariz. Por isso que os orientais utilizam o Japamala, né, que é um contador de contas. Eu tenho um outro Japamala que eu gosto melhor de fazer. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Esse aqui, ó, ele tem 18 contas. 18 contas. Ele é maior, eu prefiro para mudar. Acho mais fácil. Mas vocês também podem usar qualquer corda com bolinha, é para contar só, entendeu? Então, a gente faz 18 de um, depois 18 do outro. E aí, o último pranayama que eu vou ensinar para vocês, ele se chama Caminho do Dragão. Ele é um exercício taoísta muito bom de pranayama, tá? Vamos lá. Então, como é que ele funciona? Depois que a gente fez esses dois exercícios, a gente vai fazer o seguinte. Imagine que esse ponto aqui é a sua boca. Então, o ar, ele não vai fazer a energia, né? Não vai fazer a trajetória que o ar faz. Então, vamos imaginar. A energia sai, entra vamos colocar assim, né? Pela região, essa região aqui, né? E ela vai descer, deixa eu... Ó, não tá funcionando. Ela vai descer raspando a sua coluna. Descer raspando a coluna. E vai chegar até na base da coluna. Na base da coluna, que
fica entre o ânus e o órgão genital, né? A base da coluna, imagine que lá tem tipo um recipiente. E nesse recipiente, quando a gente inspira, ele vai se enchendo com a nossa inspiração. Ele se enche de ti. Ele se enche de prana, esse recipiente que está na base da nossa coluna. E quando a gente expirar, né, essa energia que está acumulada na base da nossa coluna, ela vai subir por dentro da nossa coluna e sair no alto da cabeça. Então ela inspira, desce raspando a coluna, se acumula na base da coluna, e quando a gente expirar, ela sobe pela coluna e sai no alto da cabeça. Então, esse exercício se chama Caminho do Dragão. Ele é um exercício muito importante e muito eficaz. Esse exercício a gente pode fazer ele 36 vezes. É um número bom, muito bom. Porque a gente faz 18 de um, da mão no estômago, 18 do nariz, que vai juntar, dá 36. Mais 36 desse, que aí vai dar 72 ciclos de pranayama. Que assim, para quem tá começando, eu não sei se vai conseguir, mas é muito bom, é muito eficaz. Se você se sentir muito ansioso nessa prática de pranayama, faz só os 36 do Caminho do Dragão, que também vai estar legal, tá? E aí com o tempo você vai aumentando de quantidade. Bom, meus amigos, e agora eu vou ensinar alguns outros exercícios para a gente finalizar, tá? Quando a gente pega a Kriya Yoga de Paramahansa, Yogananda e tudo mais, ela é composta por estágios, né? E a primeira Kriya que a gente fala é o Lahiri Mahasaya, que foi o guru do Paramahansa Yogananda. Ele sempre ensinava essas técnicas para todo mundo. Então, a técnica principal do Keshari Mudra, ou do Keshari Mudra, da primeira Kriya, é o Pranayama Kundalini, tá? Essa é a principal. Porém, tem uma outra técnica que na Índia, né, na yoga a gente se chama de mudras, que se chama Keshari Mudra. Essa técnica eu vou deixar em aberta, ela é uma técnica muito estranha, onde a gente pega a nossa língua e coloca na cavidade nasal. Ela é muito boa. Lahiri Mahasaya, ele nunca escreveu nada, nenhum livro, sabe? Mas ele escrevia muitas cartas para os discípulos dele. E depois eles pegaram muitas cartas e fizeram uma compilação de comentários do Lahiri Mahasaya. E essa técnica do Keshari Mudra, ele considera muito importante para trazer tranquilidade mental, para trazer profundidade para o Pranayama Kundalini. E ela, na Kriya, é uma técnica muito importante, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui, só que ela é muito difícil de se aprender. Ela demora alguns meses, tá? E ela é muito estranha, porque a gente pega a nossa língua e coloca na cavidade nasal. Não tem perigo, se você faz com calma, tranquilo. É só um exercício de alongar a sua língua para trás para ela entrar na cavidade nasal. Então, assim, é um exercício que demora, mas que vale muito a pena e que ele é muito bom, tá? Então, tem um outro mudra, esse é fácil. Ele é assim, ó, você pega os seus olhos e vai concentrar no centro da sua testa. Então é assim, ó, você pega o olho, concentra no centro da sua testa. Esse se chama Shambhavi Mudra. Eles fazem esse Shambhavi Mudra com Keshari Mudra, para ficar mais potente ainda. Então assim, essa é uma outra técnica, essa é fácil. E esses mudras vocês podem fazer durante o pranayama, tá? São coisas para fazer. Então assim, outro mudra fácil, simplesmente o indicador com o polegar. A mão esquerda sobre a mão direita e une os dois. Tem um mudra também que eles praticam na Kriya, chama Yoni Mudra.
você pega esses 3 dedos junto aqui, ó, né? Junto aqui, ó. Você une esses 2 aqui, aí fica assim, ó. E você faz pranayama com esse mudra. Ajuda muito também na questão de purificar a mente, trazer tranquilidade para a mente. E você fazer esses mudras com os pranayamas é excelente, tá? E ainda mais quando se você seguir todos esses pré-requisitos que eu dei para vocês, então vocês vão sair do sadhana muito bem, tá? Muito excelentes, assim, muito bem-estar, tá? Vocês podem fazer, por exemplo, antes de dormir, e vocês vão ver o tanto que vocês vão dormir bem, e o tanto que vão acordar bem no outro dia, tá? Tá, então esses são os pranayamas que eu queria ensinar para vocês. Após o pranayama, a gente pega a nossa atenção e fazer uma meditação. Aí, para quem não tá acostumado, fazer uma meditação muito longa é muito... dá muita ânsia, né? Dá muito assim... Você não tá acostumado. Então, você pode fazer 20 minutos, que não é um tempo muito grande, porque assim, para algumas pessoas 20 minutos né? Mas para as pessoas que estão nessa busca, é no mínimo 1 hora. Por isso que eu tô falando. Mas para quem está começando, não precisa de fazer 1 hora. Começa com 20 minutos e tudo mais. Então, após a prática do pranayama, a gente pega a nossa atenção e concentra nesse ponto do Shambhavi Mudra ou no centro da nossa cabeça, lá no meio. É só levar a atenção e fica com a sua atenção nesse ponto, no meio da cabeça, tá? Muito simples. Se tem outro tipo de sadhana muito bom também, que dá para vocês fazerem, ao invés de fazer todos esses pranayamas, vocês fazem 36 do caminho do dragão, e aí, depois do caminho do dragão, vocês pegam uma vela ou um incenso, conta 3 palmos de distância de você, e coloca essa vela ou coloca esse incenso na sua frente, na distância de 3 palmos, né? 3 palmos. E aí, por 20 minutos, você apaga todas as luzes, você vai ficar num ambiente escuro. E por 20 minutos, você vai concentrar a sua mente, você vai levar a sua atenção, máxima atenção, para a chama do incenso ou a chama da vela, tá? E vai ficar concentrando com a sua atenção levada a esse ponto. Após os 20 minutos, você fecha os olhos e continue com essa atenção, como se você estivesse vendo, só que com os olhos fechados, tá? Bem simples. Faz 20 minutos concentrando, depois é só fechar o olho e continuar se concentrando. Ou como se você estivesse vendo, como eu falei, então tranquilo. Ou você também faz concentrando no centro da cabeça. E no mais, meus amigos, é isso. Aí você pode escolher, você faz todos os pranayamas, né? Ou você faz os 36 do caminho do dragão e depois esse da vela ou do incenso. E você pode fazer de noite antes de dormir. Aí vocês vão ver que vocês vão acordar muito bem no outro dia. E esses exercícios, Patanjali até fala, como no começo, né, eu falei para vocês, no capítulo 1 ele fala assim, como trazer tranquilidade para a mente. Então, uma das formas que Patanjali fala é sobre o controle da respiração. Através da nossa respiração, a gente vai trazendo tranquilidade. Uma outra coisa que Patanjali fala é a capacidade da mente se concentrar em um ponto. A capacidade de você levar a sua atenção em um ponto. Então, esses exercícios, eles servem para a gente trazer essa tranquilidade da mente. E quando a gente traz a tranquilidade da mente, aí a gente está preparado para a meditação. Aí a gente faz a meditação.
Por isso que na yoga a gente não chega e já faz a meditação de uma vez. Tem toda uma preparação, tem todo um passo a passo, tem todo um trabalho ali pra gente no final chegar na meditação, tá? E é isso. Eu falei as principais técnicas para vocês. Primeiro preparar o corpo, preparar o ambiente, depois fazer as respirações, depois se concentrar a mente. Temos mudras e no mais, eu acho que é isso. Depois, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem o capítulo 9 do livro do Nosso Lar. Esse capítulo 9 do Nosso Lar, o Lísias, né, que é um dos mentores do André Luiz, ele vai falar da história do nosso lar, sobre alguns problemas que envolviam a alimentação do espírito na cidade do nosso lar. Então eles estavam tendo muitos problemas. Aí o que eles fizeram? Eles chamaram mestres de uma esfera muito elevada para ensinar para os moradores do nosso lar a ciência da respiração como forma de alimentação do espírito, do corpo espiritual. Então, esses exercícios aqui, meus amigos, não é simplesmente exercício de respiração, tá? Isso aqui é uma coisa muito profunda que eu estou ensinando para vocês, que vai mexer muito com o nosso ser, tá? E no mais, é isso. Namastê a todos, muita paz, e é isso. Eu fico... A lente é bem aqui, a imagem é aqui, aí meu olho fica assim. E é isso. Até mais.